uma palavra para você. Vamos lá, o tema da ministração é o seguinte. Vamos à ministração. O tema é o seguinte. Como manter o equilíbrio emocional diante das crises? Como manter o equilíbrio emocional diante das crises? Bom, o versículo que eu quero ler com você está no livro de Salmo de número 23, Salmo 23, versículo de número 5, diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos lá. A grande realidade é que as crises, elas chegam, né? As crises, certo? Elas chegam na nossa vida. Muitas vezes as crises acontecem de uma forma que nós não estávamos esperando. Muitas vezes acontece porque a gente também cria as crises, exatamente pela falta de sabedoria, muitas vezes por uma decisão errada, por algo que a gente acaba falando que não era para falar, certo? A gente toma uma decisão errada, uma atitude errada, e a gente também cria crises. Existe uma crise que o nosso inimigo, ele também luta contra a nossa vida. Nós não podemos descartar as investidas do mal, as investidas do nosso adversário contra a nossa vida. Ele joga pesado também. Então as crises, elas chegam. Só que a gente tem que entender o seguinte: a gente é um ser emocional e a gente também é um ser espiritual, né? Nós acreditamos na tricotomia do homem: corpo, alma e espírito, né? O corpo é aqui, né? A matéria, certo? O espírito é o sopro, né? É o pneuma, é o ar, né? Que nós respiramos, esse fôlego de vida. E a alma é a sede da inteligência, da vontade e das emoções. Então, está falando, emoções. É na nossa alma que nós precisamos ter equilíbrio emocional diante da crise. A gente tem vários exemplos de pessoas que perderam o equilíbrio diante da crise. Por exemplo, Elias foi um homem que perdeu um equilíbrio diante da crise. Perdeu um equilíbrio, certo? Quando Jezabel lhe ameaçou, certo? E a gente tem já uma pessoa que manteve o equilíbrio diante da crise. O caso de José. José, ele manteve um equilíbrio diante da crise, certo? Mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo caluniado, certo? Indo para a prisão de forma inocente, mas ele manteve um equilíbrio diante da crise, né? Sansão não manteve um equilíbrio diante da crise. E aí nós temos, gente, Saul também não manteve um equilíbrio. Jaesté manteve um equilíbrio diante da crise. Neemias manteve um equilíbrio diante da crise. Então, assim, são muitos exemplos de vidas de pessoas que eles conseguiram ali manter um equilíbrio e outros não. Exatamente. A Bíblia, eu gosto da Bíblia porque assim, ela é clara, né? Ela não fica só mostrando os troféus, né? Só as vitórias, conquistas, não. Ela também mostra, certo, o momento difícil, né? Que as pessoas às vezes não conseguiram, não suportaram, não venceram, passaram por um momento difícil, certo? E muitas vezes não tomaram a decisão certa. Então, é preciso manter um equilíbrio emocional, gente. É preciso manter um equilíbrio emocional diante das crises. E eu vou deixar hoje aqui para você, bem rápido, certo? Eu vou deixar para você aqui 5 chaves. Grava isso. 5 chaves para você manter o equilíbrio diante das crises. O equilíbrio emocional. Bom, primeira chave é o seguinte: não ceda à pressão. Não ceda à pressão. Toda crise, ela gera uma pressão. Lembra dos discípulos dentro do barco, né? A crise ali foi a crise de uma tempestade. Uma tempestade se levantou, exatamente, com muita força no meio ali do mar. E eles começaram a lutar, mas chegou o momento que eles não suportaram mais. E aí eles tiveram que gritar pelo Senhor Jesus. Exatamente. Talvez se eles tivessem gritado antes, não teria acontecido tudo o que aconteceu, certo? Mas no meio daquela tempestade, certo? Houve uma pressão gigantesca, certo? Contra as suas vidas. A pressão, ela chega, certo? E aí você tem que resistir, você tem que buscar resistência para vencer, certo? A pressão da crise, certo? Você está com uma pressão, você está numa crise no seu casamento, você está com uma crise no seu trabalho, você está com uma crise na tua vida espiritual, você está com uma crise
espiritual, você está com uma crise com seu filho, com a sua filha, você está vivendo uma crise, certo? Em alguma área da sua vida, cuidado, porque existe uma pressão, existe um peso, exatamente, para fazer com que realmente você venha ceder, você venha desistir. Mas você precisa, grava isso, você precisa, sabe, segurar firme diante da pressão. A gente lembra também o caso de Saul, que quando o Senhor disse através de Samuel, olha, tu me espera que eu vou fazer o sacrifício. O texto é claro lá. Quando ele viu os inimigos se aproximando, o que aconteceu? Ele cedeu. Ele cedeu à pressão dos seus inimigos. A gente também tem um caso ali, ele cedeu fazendo o sacrifício que não era para ele fazer, ele se desesperou, ele cedeu à pressão. A gente também tem um caso, de Arão, quando Moisés estava lá no monte, ele também cedeu à pressão do povo. Exatamente, ele cedeu, gente, certo? Não era para ele ter feito o que ele fez, bezerro de ouro, tal, o povo adorou. Gente, isso é pressão, ele cedeu à pressão. Você está entendendo? Então, na crise, quando a crise chega junto à pressão. Então, para você manter o equilíbrio emocional, você tem que ser forte nas tuas emoções e não ceder à pressão, certo? Arão, ele não era um homem espiritual, mas ele cedeu à pressão. Você está entendendo? Então é isso que você precisa entender, certo? Saul era um homem espiritual, era um homem de Deus, mas ele também cedeu à pressão. Então grava isso, não ceda à pressão. A segunda chave que eu quero deixar para ti hoje é o seguinte: não tome decisão pelo impulso. Não tome decisão pelo impulso. Não tome. Diante das crises, você tem que manter esse equilíbrio emocional em não tomar decisão pelo impulso. O que é tomar uma decisão pelo impulso? É uma pessoa que toma decisão sem analisar, sem pensar os prós e os contras. Ele vai pelo impulso do momento. Solta uma palavra, fala alguma coisa que não era para falar, toma uma decisão sem pensar. Em outras palavras, resumindo é isso: uma pessoa que toma decisão pelo impulso é uma pessoa que toma uma decisão sem pensar. Não mede as consequências. Isso é danoso. Grava isso, hein? Isso é danoso. Não tome decisão pelo impulso. Lembra o caso de Caim? Caim tomou uma decisão pelo impulso, quando ele matou seu irmão Abel. Foi pelo impulso. Ele estava ali, e o Senhor até aconselhou ele: olha, se tu ofereceu certo, tu também será aceito. Mas o impulso, esse descontrole emocional estava tão grande na vida dele, que ele matou seu irmão, exatamente, porque não teve um equilíbrio emocional na sua vida. Tomou decisão pelo impulso. Então isso é danoso, tem que ter muito cuidado, certo? Evite tomar decisão pelo impulso, certo? Se você é uma pessoa, certo, que não tem esse controle, respira, cuidado, tome muito cuidado, porque você pode prejudicar a sua vida, você pode tomar, certo, uma decisão que vai trazer para você consequências danosas e às vezes até mesmo irreparável. Você tem que ter cuidado com isso. Está diante da crise, certo? Está abalada emocionalmente, não trate o assunto porque você não está em condição emocional. Você tem que ter cuidado, certo? Você tem que manter o equilíbrio, você tem que estar realmente dentro da tua razão, que é para você tomar decisões assertivas na sua vida, certo? O tempo, ele te ajuda nisso. Tem gente que fala mal do tempo quando a pessoa quando toma uma decisão precipitada, porque acha que o tempo está passando. Saber viver o tempo, por isso que o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. O tempo, para quem tem sabedoria, é favorável, porque tudo tem o seu tempo, inclusive para tomar decisões assertivas na sua vida. Terceira chave que eu quero deixar: busca a direção de Deus. Gente, se você tem dúvida, o que você tem que fazer? Buscar a direção de Deus.
Eu sempre falo isso, não viva sem a direção de Deus. Você está diante da crise, cuidado, você precisa da direção de Deus. Pastor, eu não estou com a direção de Deus, eu não sei qual é a direção de Deus, então não tome decisão. Você precisa ter certeza da direção de Deus. Agora, uma coisa é certa, a direção de Deus, gente, ela é acompanhada de sinais. Grava isso. Como é que é a direção de Deus? A direção de Deus, certo? Ela não é esse obscuro, entendeu? Às vezes as pessoas elas criam assim umas coisas, umas histórias. Gente, é simples. A direção de Deus ela é acompanhada de sinais. Quando o povo estava no deserto, eles estavam vendo a direção de Deus. A direção de Deus estava na nuvem, a direção de Deus estava na coluna de fogo, a direção de Deus estava na providência divina, com água, com pão. Gente, a direção de Deus é visível. Se você não está vendo nada, certo? Há algo estranho nisso, certo? E quando você não vê algo, certo? Que seja a direção de Deus, então é melhor você buscar a presença do Senhor, certo? Não fica se arriscando, achando que vai dar certo, querendo chutar para ver se vai dar certo, pagando para ver. Rapaz, não faça isso não, meu amado. Não faça isso, minha amada, porque isso pode te custar muito caro. A direção de Deus, certo, é que vai fazer com que você saia dessa crise, certo, de uma forma vitoriosa. Exatamente. Você vai ter a bênção de Deus. Você lembra do caso de Josué? Deus deu a estratégia. Deus deu a direção. Deus falou: você vai rodear esse muro aqui durante 6 dias. E no 7º dia tu vai rodear também, vão ser 7, tá bom? Mas uma volta durante 6 dias, no 7º dia tu vai rodear 7 vezes, tá bom? Faça isso e no final do último dia você toca a buzina, tá bom? Tá bom. Ele seguiu a direção de Deus. Deus não falou no texto se ele ia derrubar o muro, se as muralhas iam vir ao chão. Deus não falou nada disso. Deus só falou isso para ele. Você está entendendo? Direção de Deus, gente. Ele estava no meio da crise. Lembra do caso de Gideão? Gideão olhou, certo? Já não queria ir, certo? Até que aceitou, teve aquela situação toda. Aí ele pensou que ia com um grande exército. Deus disse: tem muita gente, mas tem muita gente. Aí foi saindo gente, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Deus escolheu 300, exatamente, né? Gente, o que é isso? Direção de Deus. A direção de Gideão era muita gente, a direção de Deus era pouca gente. Você está entendendo, gente, como é que funciona? A direção de Josué talvez era querer entrar, certo, com espada, com lança, e contra o pessoal que estava dentro da cidade de Jericó, mas a estratégia de Deus não era essa. A estratégia de Deus era ficar andando em volta das muralhas durante 6 dias, e no 7º mais 7 vezes, né? E tocar. Gente, isso é coisa de Deus, gente, certo? Isso é coisa de Deus, é isso que você precisa entender, que as coisas de Deus, a direção de Deus é a melhor estratégia para a sua vida. Se você não tem a direção de Deus diante da crise, não tome decisão precipitada, não ceda à pressão, porque vai trazer consequências terríveis para você. Por isso você precisa ter a direção de Deus. Pastor, enquanto eu não tenho a direção de Deus, o que eu tenho que fazer? Fica no teu lugar, continua orando, continua buscando, porque a resposta dele vai chegar. E se você for tomar uma decisão, apresente diante do Senhor e tenha certeza de que você analisou os prós e os contras da situação. Se você se sente inseguro, então só mantenha a oração e espere, porque Ele vai mostrar para você. A 4ª chave que eu quero deixar aqui para você: tome conselho com pessoa certa. Tome conselho com a pessoa certa. Existem pessoas que são realmente designados por Deus para a sua vida. Pessoas que vão te ajudar na crise. Pessoas que vão orar junto com você. Pessoas que vão pegar pela tua mão e vão dizer: eu estou contigo, você não está só. Eu vou andar contigo essa milha aqui. Não tem problema, a gente vai passar esse Jordão junto, nós vamos passar esse Mar Vermelho juntos. Eu estou com você. Você precisa, certo, tomar conselho com pessoas certas,
porque pessoas erradas, gente, grava isso que eu vou te falar. Uma pessoa errada na sua vida, ela pode atrasar anos e anos da sua vida. Por causa de um conselho, você pode tomar uma decisão precipitada. Você pode destruir o teu casamento, tu pode destruir a tua empresa, tu pode destruir a tua família, certo? Você pode destruir as tuas finanças, você pode destruir a tua prosperidade. Gente, escuta o que eu estou te falando. Assim como existem pessoas designadas por Deus, grava isso que eu estou te explicando. Assim como existem pessoas designadas por Deus para serem verdadeiros conselheiros de Deus para a sua vida, existem pessoas designadas pelo Satanás, exatamente, pelo diabo, para destruir a tua vida. Você tem que ter muito conselho. Cuidado com isso. Existe pessoas designadas pelo inimigo, pastor. Existe. Para destruir a tua vida, para acabar com você. Você tem que ter muita visão espiritual. Gente, a grande realidade é essa. Você tem que observar, você tem que estar, vivendo todos os dias no sobrenatural de Deus. Antenado com os céus, para que você não perca o equilíbrio emocional diante da crise. Muito cuidado com pessoas que às vezes te aconselham, certo? Sem medir as consequências. Esse tipo de gente são pessoas que não se importam com você. São pessoas que querem ver o teu mal, querem ver a tua destruição, querem ver a tua derrota, a tua desgraça. E muitas vezes, sabe o que é? É que tem inveja da tua vida. Exatamente. E aí você abre o teu coração para a pessoa errada. Você pensa que você está recebendo o conselho certo e você não está. Muito cuidado com isso. Um dos teus piores inimigos. Grava isso que eu vou te falar. Um dos teus piores inimigos. Uma das pessoas mais erradas na sua vida são pessoas que alimentam a tua rebelião e são pessoas que não te dão palavra de direção de Deus sobre a tua vida. Muito cuidado quando você não sabe o que fazer e acaba tomando conselho com pessoas erradas. Você quer vencer? Você tem que tomar conselho com a pessoa certa. Exatamente isso. Com as pessoas certas. Quem é que está te aconselhando? Quem é que você abre o teu coração? Exatamente. Qual é a pessoa que você está tratando? As crises que você está passando. Você tem que ter muito cuidado. Porque às vezes qual é a grande questão? A grande questão é que também você quer ouvir realmente o que você quer ouvir. Para depois você ter como justificar o teu erro. Não, mas eu peguei conselho com fulano, eu peguei conselho com a fulana. E muitas vezes esse tipo de gente é o que você quer estar perto de você. Então, na realidade, esse tipo de pessoas são pessoas que vão te ajudar na tua decisão errada. Aí você vai se sentir como se tivesse sido apoiado. Você não tomou a decisão só. Você está entendendo? Geralmente, 99,9%, né? As pessoas que te dão o conselho certo são pessoas que vão te confrontar. São pessoas que vão te confrontar. São pessoas que vão abrir os teus olhos. Muitas vezes no começo você não vai gostar, mas você vai ver que essa pessoa tinha razão, certo? Porque é assim. Você precisa ter pessoas que sejam conselheiro, certo? Quais são os critérios de um conselheiro? Eu já falei para você aqui, mas eu repito. São pessoas, certo, que através dos seus frutos dão testemunho de uma vida e de um caráter diante de Deus. Não adianta nada a pessoa dar um conselho para você que não tem caráter, não tem vida, não tem fruto, certo, na sua vida. Exatamente. Todo crítico, geralmente, só critica. Todo conselheiro te mostra o caminho, te ensina o que você deve fazer. Lembra do sogro de Moisés? Sogro de Moisés, ele chegou lá, ele disse para ele, faça assim, assim, assim. Ele não chegou lá criticando Moisés, falando, tu tá deixando esse povo morrer, tu tá irresponsável, Moisés. Não foi isso não. Ele chegou lá e disse, olha, é assim, certo? Levanta pessoas para isso, você tá ficando cansado, você tá cansando esse povo também, meu filho, faça assim, faça. Isso é conselho, gente, isso é direção, você tá entendendo? O quinto e último que é para mim fechar com você, ore ao Senhor.
ore ao Senhor. Diante da crise, para você manter o equilíbrio emocional, você precisa, gente, orar ao Senhor. Tem que orar, gente, certo? A oração, certo? É uma terapia, exatamente. A oração é terapia. Quando você ora ao Senhor, quando você fala com Deus, o que acontece, pastor? Certo? Você ouve Deus falar com você. Você sente a presença dele na sua vida. E eu tenho certeza que tudo isso que eu estou falando, você vai vencer. Você vai suportar, você vai ter condições necessárias, porque a presença de Deus, que vai se manifestar na sua vida através da oração, você vai ter forças para vencer a pressão, você vai controlar o teu impulso devido à presença do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo na sua vida, que é o controle emocional, exatamente, né? Que é o domínio próprio, né? Certo? A presença de Deus vai trazer a direção de Deus para a sua vida, e com certeza, certo? O Senhor vai colocar a pessoa certa, o seu ungido, a sua ungida, para te trazer uma palavra, para te mostrar o caminho que você deve seguir. Essa é a palavra do Senhor. Com essas 5 chaves que eu estou deixando hoje aqui para você, você pode vencer em nome do Senhor Jesus e manter o equilíbrio emocional diante das crises da vida. Em nome de Jesus. Toma posse, essa é a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus.